meus colegas, tudo bem? Eu vim aqui hoje para poder compartilhar um pouquinho com vocês como é que a gente está trabalhando o projeto de vida com os nossos alunos no Professor Fontes. O projeto de vida dentro da proposta do EMP é o coração dessa nova metodologia. A partir do que eles sonham, do sonho deles, nós desenvolvemos todas as atividades que podem fazer com que eles sejam protagonistas, que eles tenham sonhos, que eles queiram continuar estudando, e aí com isso a gente diminui a quantidade de evasão e a gente consegue fazer com que esses meninos então tenham perspectivas, né? E é um pouquinho por isso assim que eu acho que é tão importante compartilhar com vocês tudo que eu já venho vendo enquanto lecionando a disciplina de projeto de vida e as atividades que a gente vem fazendo junto, tá? Então, eu gostaria de trazer para vocês alguns conceitos, algumas coisas que a gente tem trabalhado. Compartilhar minha tela. Então, é o seguinte, gente, nas primeiras aulas de projeto de vida, eu trouxe os conceitos de autoconhecimento, são algumas coisas que já estavam previstas no PET, mas eu fiz um resgate do que eles tinham visto do primeiro ano, e o que eu percebi foi que o primeiro ano eles ficaram no fazeção do PET, né? Então, a gente precisava resgatar de forma que eles realmente se autoconhecessem, de verdade. E esse autoconhecimento é importante, tanto para eles se colocarem no mercado, seja lá onde for, né? Porque é se conhecendo que eles vão entender quais são os lugares para onde eles querem ir, quais são as perspectivas de mercado, de pessoal também, né? Onde eu quero chegar como pessoa, quais são as características, as virtudes que eu preciso trabalhar em mim para além do profissional, né? Então, eles trouxeram, a gente conversou muito sobre isso, eu sempre trago reflexões, vídeos, faço testes para poder conhecer um pouco mais essa realidade. E aí eu vou trazer para vocês alguns. Então, essas foram as nossas primeiras aulas. E aí, gente, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para apresentar, para ficar maior. Isso. Então, olha só, vou dar um exemplo só em eletrônica, os sonhos que saíram, viu? Então, olha, me formar em medicina e ser um bom cirurgião, viajar o mundo, ter um bom futuro. Alguns são mais específicos, né? Alguns sabem exatamente onde querem chegar. Outros só têm ideias mais amplas. Eles ainda não conseguiram parar para pensar em algumas metas de curto, médio e longo prazo. Mas eles estão fazendo isso, a gente está trabalhando isso. Então, tenho 2 sonhos. Um integra meu lado profissional, que é chegar onde eu quero profissionalmente, do lado pessoal, ser feliz e alcançar o melhor que eu posso ser internamente. Então, também tem um sonho aí, né, profissional e pessoal muito amplo, ainda não chegou no campo prático, né? Quais são as coisas que eu preciso mudar? Então, viajar para um lugar que tenha neve, esse eu achei muito legal, porque ele foi muito no ponto, né? Então, assim, viajar para um lugar que tem neve é um sonho, isso pode virar uma meta, né? E aí, quando vira meta, quando o sonho vira meta, ele passa a ser planejado. E é isso que a gente vai trabalhar futuramente. O outro, ser eternamente feliz e sem medo de viver. Trabalhar com o que eu gosto e ajudar meus pais, me formar, viajar, trabalhar, me estabelecer, construir a minha família, ser eu e mais ninguém. Alcançar meus objetivos, me tornar um mergulhador de combate. Olha que legal. Ser independente. Muitos nessa idade falam sobre essa questão da independência financeira, né, de conseguir sair de casa e tal. Então, tem, por um lado, um trabalho de realmente cada um conseguir trabalhar, né, e conseguir sua independência financeira, mas, por outro lado, eu tenho feito um trabalho de
E neste momento, enquanto eles ainda estão com os pais, eles precisam aproveitar esse momento que eles ainda têm, né, a comidinha, a casa deles, eles não têm essa responsabilidade de morar sozinho, e têm o respeito aos pais. Né? Então, eu tenho tentado fazer essa balança de trabalhar, sim, uma perspectiva de que um dia eu preciso dessa independência, mas hoje, né, eu ainda tenho um respeito aos pais, um respeito ao lugar que eu estou, à condição que eu tenho hoje. Ter minha rede de confeitaria, que legal. E não é ter uma loja, é ter minha rede, né? Isso é sonho grande. E o outro, se eu contar meu sonho, não vira realidade, né, professora? E aí eles fizeram a árvore dos sonhos deles, baseada nisso. Né? O outro é ser bombeiro. Metas. Então aí eles já começam a entender a diferença de sonho e meta. Né? Então as metas eles já têm que começar a colocar alguns degraus para subirem. Então, ter meu CRM, ter um futuro bom, alcançar minha melhor versão e tal. Isso foi nas primeiras aulas. Agora nós estamos colocando na prática. Eu vou chegar lá para mostrar para vocês. As bandeiras. A bandeira foi um exercício muito legal, porque eles tiveram que dizer assim, se eu tivesse que me apresentar com uma bandeira, como seria essa bandeira? Qual seria o fundo? Quais seriam as figuras? Que cores elas teriam? E aí a gente começa a perceber, inclusive, assim, aqueles que vivem momentos mais de luto, aqueles que estão em momentos de florescer, aqueles que estão se descobrindo, e aí tem bandeira de tudo que é jeito. É um exercício bem legal também, de ler, né? Depois foi quais são as minhas fortalezas, o que eu tenho de mais forte. Então, esse autoconhecimento, pensar no que eu tenho de forte, o que eu tenho de fraqueza, que eu ainda preciso melhorar, isso a gente passa a vida inteira, né, gente? A gente ainda precisa passar por isso durante a vida. Mas eles começaram a identificar aqui. Então, olha só, quando respondem nada, eu não sei, é porque ainda não conseguiu fazer essa reflexão, né? Não conseguiu ainda parar para pensar. O que eu tenho? O que é forte em mim? E aí apareceu de tudo, viu, gente? Desde características pessoais até a dizer, olha, eu tenho de forte o que me fortalece. Né? É minha família, Deus, minha crença. Tá vendo quantos não sei dizer? Não sei dizer. Espera chegar ao fim do ano com essas respostas, que cada um deles consigam responder isso com tranquilidade. Os valores, né? Então aí a gente também trabalhou a questão de valores e crenças, aquilo que eles não abrem mão. Então, quando forem para o mercado, quando estiverem, por exemplo, procurando emprego, quais são os valores que aquela empresa precisa ter para ele dizer, não, essa empresa eu quero. Ou não, né? Ou aquela empresa ali eu não quero de jeito nenhum, porque ela rompe com alguns valores que eu tenho que são fundamentais para mim. Valores éticos e valores com relação também àquilo que eu valorizo. Né? Então, eu valorizo um ambiente limpo, higienizado, eu não gosto de ficar em lugares fechados. Né? Então, assim, o que é valor na questão ética e tal, mas também valores que para mim são importantes. Né? E aí eles começaram, então, a entender um pouco essas diferenças. Então, no começo, né, eles disseram respeito, honestidade. Olha só, o outro falou que não tem. O princípio é o respeito, compreensão, né, persistência, e muitos não sei dizer. Eu estou trazendo isso aqui para vocês porque foi o meu primeiro diagnóstico com eles, e a partir deste diagnóstico eu comecei, então, a trabalhar algumas dessas questões. E aí a gente trouxe, eu fiz um exercício com eles, em uma das aulas a gente tirou para fazer um exercício que é o teste DISC, que é um teste comportamental feito por muitas empresas
empresas, nos seus setores de RH, para fazer seleção e para fazer deslocamento de equipe, organização das equipes e tal. E aí os meninos começaram então a fazer. Aqueles que fizeram de qualquer jeito, responderam o teste rápido e tal, viram que o negócio não funcionou, não deu certo. Porque é uma planilha de Excel com muitas perguntas e ela vai traçando um gráfico dizendo onde você se encaixa mais. Então você pode ter mais dominância e menos conformidade, ou não, né? Ou você, normalmente as pessoas ficam neste meio de influência e estabilidade, ou ficam nas duas pontas. E foi muito bacana que nós identificamos alunos que têm a dominância muito forte, e aí tem uma personalidade de tomar a frente, de organizar a equipe e tal, mas extremamente desorganizados, né, que não conseguem, prorrogam muito os seus prazos, não conseguem colocar no papel, organizar as coisas e tal. E aí a gente viu que alguns desses que têm uma dominância forte trabalham com outros que têm uma conformidade forte, que são aqueles que gostam de ficar na retaguarda, não gostam de aparecer, mas trabalham de maneira minuciosa, são detalhistas, organizados e tal, e que fazer com que esses dois trabalhem juntos é a equipe perfeita. E aí a gente viu, inclusive, em algumas turmas, que os trabalhos de grupo que dão certo são aqueles que têm essas personalidades diferentes no mesmo grupo, que dão muito certo. Então, eles começaram a se identificar, se conhecerem, né, porque é um teste longo, então eles precisam pensar sobre cada uma das respostas e identificar os seus colegas, para também verem, né, quais são as características que eu preciso. Então, naquilo que eu sou forte, que eu sou bom no quê? Mas eu tenho características ali que precisam ser melhor trabalhadas. Quais são essas? O que eu preciso fazer? Né? E aí, esse teste, ele traz também esses toques, essas dicas de como é que a gente pode melhorar aquilo que eu não tenho de ponto forte. Foi bem legal, assim, foi um exercício muito bacana. Eles fizeram com muita vontade, pena que poucos fizeram. Ainda não chegamos a 50% dos alunos fazendo. Né? O ideal seria que todos conseguissem fazer, para que a gente realmente tenha um exercício de autoconhecimento. Essa é uma ferramenta que é paga, né? É uma ferramenta que é cara, e aí eles estão aqui fazendo, né, no meio da aula de projeto de vida, então seria muito bom que a gente conseguisse que mais fizessem. Depois do teste DISC, então aqui, né, eu trago um pouquinho, o DISC examina o comportamento humano observável, é sobre como as pessoas preferem agir e comunicar. O teste DISC é hoje a base para o mercado de avaliações comportamentais que impacta a vida de pessoas em todo o mundo. Depois a gente trabalhou essa questão da zona de conforto. Porque é o seguinte, eles precisam entender que existe uma zona de conforto, uma zona de calmaria, onde eu estou, onde está tudo tranquilo, mas que eu preciso em algum momento me incomodar. Então, quando começa esse exercício de autoconhecimento, eles partem da zona de conforto para essa zona de acomodação ou adaptação. E aí começam a se conhecer, começam a ficar incomodado. E aí, depois disso, vem a zona de superação, quer dizer, não, então, esse tipo de coisa que eu faço, eu preciso mudar. Então, se eu fico sempre prorrogando os trabalhos, eu não quero mais deixar para a última hora, eu quero mudar. E aí já parte para uma zona de superação, e até que consegue, né, com um desenvolvimento aí, consegue partir para uma zona de realização. Então, a gente trabalhou, né, uma aula inteira por conta disso, essa coisa de não se adaptar, de sempre, né, buscar outros caminhos e tal, foi bem legal, a gente conversou bastante sobre isso, os meninos entenderam, cada um deles identificou qual é a sua zona de conforto, o que ele precisa, por que ele precisa partir, né, no que ele precisa partir para outras áreas. E teve alguns exercícios, eu esqueci de trazer aqui, teve um outro exercício do ócio criativo, que a gente fez também algumas atividades sobre, deixa eu só voltar aqui, a gente fez algumas atividades, o ócio
por si só, né, não traz algum benefício, mas o ócio criativo, ele traz alguns momentos de pensar, né, naquilo que está fazendo e aproveitar um momento para poder relaxar e, ao mesmo tempo, absorver. Então, a gente trabalhou o ócio criativo no sentido de sair, né, do eletrônico o tempo todo, de criar algumas oportunidades, por exemplo, para meditar. Né? E aí eu fiz um exercício com eles de colocar sons da natureza, e aí eu ia guiando eles por dentro de uma mata, até chegar na beira de um rio, colocar o pé dentro do rio, ouvir os pássaros que estavam cantando e tal. E a maioria nunca tinha feito nada assim, né? De parar e conseguir absorver sons, né? Parar e conseguir se ouvir o que está no presente. Isso é muito importante para não ficar na ansiedade, né? Sempre pensando no que está vindo, no porvir, e nem ficar angustiado com o que passou, de viver o presente. Né? Então, se eu estou parado numa sala de espera, né? Ao invés de ficar no celular ali jogando, deixa eu observar o que está acontecendo aqui, né? De viver o presente. Então, essa semana que a gente trabalhou o ócio criativo foi muito legal. Eu trouxe algumas experiências e eles contaram também muitas experiências que eles tinham vivido, assim, de parar alguns momentos e viver o presente. Né? Isso foi importante para a gente poder entender que o presente, é uma dádiva. Então, a gente precisa viver, né? E aí, o PET traz, né, muitas atividades, gente. O PET, assim, ele não dá tempo para a gente poder criar nada, porque ele é muito pesado, ele vem com muitas atividades. E o PET de uma das semanas, por exemplo, trazia um conto de uma mitologia grega, que era o caminho de Ulisses, né, a trajetória de Ulisses até chegar numa ilha e tal. Ele mudava de percurso. Eu falei assim, ao invés de trazer uma mitologia grega, que é um conto, eu posso trazer exemplos reais de pessoas que estão vivendo a pandemia e que estão tendo que mudar a sua rota. E aí eu trouxe alguns exemplos que passaram, de algumas pessoas que conseguiram passar pela pandemia de maneiras extraordinárias. Então, esse menino mesmo, Mestre dos Cachos, ele, né, tem uma decepção com a vida, com tudo que ele estava fazendo, e aí ele vai vendo que tem um mercado muito bacana no mercado de cabeleireiros, e que ninguém cuida dos cabelos crespos e dos cabelos com cachos, e aí ele começa a cuidar das mulheres que tem ali, e esse cara começa a ter filas, né, aqui tem as filas, ele atende por ordem de chegada, então tem sempre muita fila, e ele não perde os valores, né, ele está sempre ali cuidando da comunidade dele e tal. Bem, e aí no meio da pandemia, no meio dessa loucura, ele foi reconhecido, né, e aí recebeu, assim, produtos e tal, para poder criar equipar o salão, que era o sonho dele, e aí agora ele está, no meio da pandemia, fazendo obra e criando seu salão e crescendo e tal. Então, foi um dos exemplos que eu trouxe para eles poderem ver que essa mudança de percurso, mesmo quando o caos chega, né, e se instala externamente, ainda assim, fazer essas mudanças de percurso são necessárias. Eles podem ter um projeto de vida, mas esse projeto, em algum momento, se ele for frustrado, eles podem traçar outras rotas. E aí tem um outro exemplo, né, que é a Rebeca, que fazia grandes festas, grandes eventos. Com a pandemia, ela teve que mudar a estratégia e ela começou a fazer os kits preparadinhos, já embalados, e entregar para a pessoa pronto, o kit para a pessoa fazer suas festas em casa. E ela está arrebentando, hoje ela já está fazendo também sua loja própria e tal. E ela começou a crescer muito com isso, né? Então, ela mudou a rota dela e deu super certo. E vem o exemplo do Rufino, né, que é um grande exemplo de um empresário que quebrou várias vezes, desde criança foi um empreendedor, ele tentou fazer várias coisas diferentes e sempre, né, quebrando, crescendo, mas nunca desistindo. Então, é uma pessoa otimista e cheia de ideias para trazer para esses meninos. E aí, a gente está trabalhando agora o seguinte, então eu tenho um sonho, né, então, deste sonho, quais vão ser as minhas metas? E aí a gente começou a trabalhar, então, quais vão ser as metas para eu alcançar esse sonho? É neste passo que nós estamos hoje. Eu queria
compartilhar com vocês, porque também o que sai, tanto das disciplinas técnicas, né, quanto das BNCC, eu acho que a gente precisa estar alinhado para que eles consigam, então, realmente traçar aí estratégias de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, aqui nesse exercício, a gente fez alguns, teve um aluno que falou assim, não tem sonho nenhum. E eu insisti, falando, gente, mas não é possível, tem uma coisa que você quer que eu... tem uma que eu quero, mas, né, que é tirar a carteira de motorista. Eu falei, beleza, então vamos colocar isso como seu sonho. Né? Então, para você tirar a sua carteira, o que você precisa? Então, primeiro passo, completar os 18 anos. Segundo passo, fazer legislação. Beleza, então para fazer legislação, você já pode começar a estudar, comprar um livrinho aí, uma apostilinha, e começar a estudar. Né? Então, vamos, quais são os passos que você precisa dar, né, para chegar no seu sonho de tirar a carteira? Vamos fazer essas metas? Outros são, eu quero passar no Enem. Então, tá, para você passar no Enem, quais são as coisas que hoje você acha que você precisa melhorar? Eu preciso aprender a fazer redação. Não sei fazer redação. Então, pronto, esse é o primeiro passo. Então, esses sonhos deles, né, hoje estão se transformando em projetos reais, de curto, médio e longo prazo. Principalmente os de curto prazo, eles já podem colocar no papel e começar a se organizar para isso. E é isso que eu quero aí, então, o apoio de vocês, né, para a gente poder construir junto com eles essas estratégias e conseguir realmente, né, fazer com que eles saiam da escola sonhando, né, sonhando e tentando realizar algum desses sonhos. Tá? Então foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, gente.